Recording in progress. Esta é a Med School, esta é a aula de inglês. Eu sou o Teacher Pita, hoje é dia 16 de abril, é uma terça-feira chuvosa no Rio Grande do Sul, e eu preparo meus alunos para o simulado que vai rolar nesse final de semana, tá? Lembrando, eu estou no dia 16 de abril do ano de 2024, tá? Então, se você está vendo essa aula no futuro, se você está assistindo essa aula gravada, certamente você está no futuro, talvez o simulado já tenha passado. Estava eu pelo Twitter um dia desses e eu me deparei com este link, com uma conversa sobre isso, tá? E eu resolvi trazer esse texto para vocês, tá? Então eu vou dar alguns segundos, filhos e filhas, para vocês lerem este pequeno pedaço aqui, tá? E em alguns segundos eu vou testar os alunos que estão presentes na aula de hoje, usando um aplicativo de votação, o Mentimeter, tá? Para responder algumas perguntas. Eu vou dar alguns segundos para que vocês leiam o título do texto. E eu vou trabalhar só em cima do título do texto, é claro. Esse título vai aparecer novamente, tá? Não se preocupem, tá? Então, vocês já leram, claro que eu não vou traduzir para vocês neste momento, eu traduzo mais adiante, claro, tá? Um instante só para vocês lerem. Vamos para o Mentimeter. Por favor, estudantes, olhem para o seu celular. Legal, tenho alguns players aqui, alguns participantes. São 6 questões, 4 participantes, excelente. São 6 questões e eu gostaria de deixar gravado que a pessoa que responder mais questões, que acertar mais questões, ganha uma caneca Study English de presente. Excelente, atenção, jogadores. Eu vou dar Enter, a pergunta vai aparecer aqui nessa tela que vocês estão vendo e também aparecerá nos seus celulares. Vocês podem acompanhar em qualquer um desses lugares, valendo. Quem responde mais rápido ganha mais pontos. Na frase 30 people who decided to spread their medical knowledge, a palavra who pode ser substituída corretamente por qual daquelas 4 opções substituiria a palavra who? Which, whose, that, ou não pode ser substituída. Uma pessoa já votou, faltam 20 segundos. Uma pessoa ainda apenas já votou. Se você não sabe, você pode chutar. Uma pessoa já votou, faltam 13 segundos. Pelo amor de Deus, chuta. Uma pessoa já votou, faltam 3 pessoas já votaram, faltam 9 segundos. Faltam 8 segundos, faltam 3, 6. 3 pessoas já votaram, 4 pessoas já votaram, todo mundo já votou. Não, nem todo mundo votou. Alguém não votou, meu Deus. Estamos divididos. Estamos divididos e eu acho que eu preciso dar essa aula algum dia, hein? Então vamos lá. Pronome relativo, tá? O pronome relativo who significa que, o qual, a qual, e ele é usado quando o referente é pessoas. Eu acho que vale a pena a gente revisar esse tópico verbal. Vem comigo, galera, vem comigo aqui para para o nosso e-board. Lembrando que se você não tem acesso ao e-board, tá? É só me passar o seu e-mail e eu lhe dou acesso a ele. Eu vou falar com vocês sobre pronome relativo, tá? Um, que sempre se pergunta, sabe? Todo mundo pergunta é o who, tá? O who, não, desculpa, coloca ele com letra maiúscula no centro. O who, tá? Ele é um pronome relativo, tá? E ele se refere a pessoas, exclusivamente, tá? Ah, mas eu li um texto, eu vi uma música que falava de um cachorro, falava de um navio, né? E eles davam uma ideia de pessoa para aquilo, tá? Na literatura, beleza, tá? Talvez nas provas de vocês não, tá? Mas existe um outro pronome que também é usado para pessoas, que é o whom, tá? Ele também é usado para pessoas, tá? Então, se perguntarem para vocês numa questão, tipo uma questão assim, ó. She is the woman tarara, I love. Ou she is the woman tarara, works here. Não estou muito criativo para frases bonitinhas hoje, tá? Mas digamos que sejam essas duas frases. E eles perguntarem assim, cara, isso aí é URGS, tá? Isso aqui não é Enem, talvez o PF, mas uma questão URGS. Esta é a mulher que eu amo e esta é a mulher que trabalha aqui, tá? Qual desses pronomes você usaria nesses casos, tá? Na número 1, nós usaríamos whom. Na número 2, nós usaríamos who. Por quê? Porque who sempre se refere à pessoa, whom sempre se refere à pessoa, mas who é a pessoa, é sempre sujeito da oração, tá? Enquanto whom é quando a pessoa é objeto da oração, tá? Então, para facilitar a vida de vocês, who vem antes de verbo.
enquanto whom não vem com verbo. Vai ter um pronome, um substantivo, tem uma nominalização depois do whom, tá? Por quê? Porque nessa oração, she's the woman whom I love, I é o sujeito. She's the woman who works here, who se refere ao sujeito, a mulher, ou ela. Por isso a gente usa whom, tá? Aí, o outro pronome é which. Lembrando que na nossa língua é tudo que, tá? Só que o which é ligado a coisas, e aí não importa se é singular ou plural, tá? Coisa ou coisas, e animais. A não ser que no texto o animal tenha uma característica humana. O texto quer dar uma característica humana para ele. O lobo mau, né, que atacou a vovozinha. Daí talvez queira dar uma característica humana, tá? E aí não importa, no caso de which, se a gente usa verbo ou não verbo, porque só tem ele, tá? Agora, o que é curioso nessa regra é a presença do that, tá? Então, vou dizer para vocês assim, ó, that. O that, ele substitui o who, ele substitui o whom, ele substitui o which, tá? Porém, ele tem restrições, tá? Então, eu quero que você lembre do seguinte, ó. Não use that, tá? E frequentemente cai perguntas nisso aqui, ó. Não use that. Número 1, a letra A. Entre vírgulas. Não use that em aposto, tá? Não usa. Quando tem aposto, a gente não põe that, tá? E não use that após preposição, tá? Então, se você cuidar essas duas regrinhas, você não vai errar no uso do that. Uma última dica sobre esse assunto, tá? É porque os falantes de inglês frequentemente removem o pronome relativo das orações, das frases. Eu tenho certeza que vocês já ouviram músicas, leram um texto, viram gente falando e você diz, mas tá faltando um quê aqui, tá? Então eu vou de novo para aquelas orações que eu estava fazendo. She is the woman who I love. She is the woman whom I love. Sorry. Desculpa. Who lives here. Estava pensando na frase seguinte já. This is the dog which barks all night long. This is the dog which my sister adopted. Tá? Então, tenho 4 frases aqui. Essas 4 frases usam um pronome relativo, tá? O pronome relativo está aqui. Lembrando, eu poderia colocar um that aqui, né? Eu poderia colocar um that aqui. Eu poderia colocar um that aqui. Poderia colocar um that aqui, porque nenhum desses casos, tá? E é de propósito, tá? Nenhum desses casos aqui, meus queridos, tem vírgula ou tem uma preposição antes do pronome relativo, tá? Que não é disso que eu estou falando aqui. Agora, 2 desses casos, eu posso eliminar isso que eu estou marcando de amarelinho, tá? Eu gostaria que vocês pensassem aí, só para vocês, tá? Quais são os 2 casos aqui em que eu poderia eliminar essa expressão que eu estou marcando de... Não é laranja, Pita. De amarelinho, tá? Faz de conta que esse laranja é amarelo. Pronto. Não precisa me responder, eu vou dar a resposta para vocês em alguns segundos. Ok? Então, olha só. Os casos que você pode retirar são o caso 2. Você pode dizer a frase tranquilamente, she's the woman I love, tá? E o caso 4. This is the dog my sister adopted. Como é que eu sei, teacher, quando é que eu posso eliminar, quando é que eu não posso? Gente, é incrivelmente fácil, tá? Olhem para as 4 orações, olhem para o que tem depois do amarelinho. O que que as duas que eu posso eliminar têm em comum e o que que as duas que eu não posso eliminar têm em comum? Vou dar uma pista, ó. Não precisa, lembrando, vocês não precisam me responder, eu só faço essas perguntas para fazer vocês pensar, tá? No fundo o que que lives e barks têm em comum, tá? Eles são verbos. Ou seja, se depois do espaço em branco, se depois do pronome relativo, tiver um verbo, você nunca pode eliminar ele.
Se depois não tiver verbo, ou seja, não for sujeito da ação, você pode eliminar. Então, assim, ó, tem verbo? Tem verbo. Não posso eliminar. Depois não tem verbo? Não tem verbo. Pode eliminar. Por quê? Porque em inglês não tem verbo sem sujeito. Ou seja, se tem um verbo ali, há um sujeito. Voltando lá para a minha questão. E por que que a resposta certa é that e não which? Porque a frase é 30 pessoas que decidiram espalhar seu conhecimento médico, tá? 30 pessoas que, esse who refere-se a pessoas na that e não which. Perguntas, dúvidas, questões, filhos e filhas? À vontade. Nope? Ok, então vamos ver o leaderboard. Vamos ver quem está na frente da nossa composição. Nandra, Ronald, Watson já estão na frente, marcaram pontos, e o Watson foi mais rápido, mais rápida de todas. Vamos para a próxima questão. Ainda uma questão sobre o título, tá? Então, atenção, alguém caiu, tá? Então, se você for uma das pessoas que caiu, por favor, se liga, olhe no seu celular agora, tá? Lembrando, eu continuo falando sobre o título do texto. Ótimo, hambúrguer se juntou a nós, estamos todas novamente juntos aqui. Vamos para a próxima questão. Olhem no seu celular. Quem responde mais rápido ganha mais pontos. A palavra it in people who decided to spread their medical knowledge online and got shamed for it refere-se a shamed, online, knowledge ou people. A palavra it, nesse termo, refere-se a quem? Questão clássica da UFSM, uma questão que certamente você vai ver na CAF ou na UPF, tá? Não vai ver essa questão. Uma pessoa respondeu, só duas pessoas, meu Deus! E o professor errou. Sorry. Sorry. Eu esqueci de marcar a resposta certa. I'm so sorry. Sim, vocês dois que marcaram it estão corretos. Me dê um instante para corrigir esse mal feito. Que feio, teacher. Stop sharing. Um instante só. Ok, deixa eu só. Oh, Pita, que feio. Duas pessoas acertaram e você não marcou. Ok. Pronto, agora sim. Muito bem. Agora sim, retomando a aula. Sorry, folks, o teacher esqueceu. Opa, alguém perguntou. Mas é uma pergunta clássica essa, tá? Mas é uma pergunta que aparece o tempo todo. Tá? Eu estou respondendo um comentário ali no nosso grupo, nosso chat, tá? Então a palavra it refere-se a knowledge. Então, ó, pessoas que decidiram espalhar seu conhecimento médico, conhecimento entre aspas, online, e foram envergonhadas por isso, né? Tá, tem a ver com conhecimento. No fundo, a resposta é decidiram espalhar seu conhecimento médico, tá? Esse it refere-se a tudo esse pedaço aí, mas não tenho muito espaço para colocar nas minhas opções, então knowledge é a resposta certa, duas pessoas acertaram. Vamos para a próxima questão. Aliás, antes do leaderboard, duas pessoas acertaram e as duas pessoas não estavam no top 2. Haverá troca na liderança com certeza. E Nandra, além de ser mais rápida, já assume a liderança da nossa competição. Espero que você goste de café. Vamos para a próxima questão. Opa, antes eu sigo lendo o texto, tá? Então agora, jovens, eu vou mostrar para vocês, deixa eu ver se consigo remover esse, tá? Eu gostaria que vocês lessem este pedacinho aqui, ó, tá? Aqui na minha tela. Me deem um joinha, tá? Quando vocês tiverem terminado de ler. Um joinha aqui na tela para eu saber que vocês terminaram de ler este pedacinho valendo. Tô preparando meu relógio.
Só preciso de um joinha na tela para saber que vocês já terminaram de ler esse trechinho. Um joinha. Não, assim, ó. Você pode usar tradutor, usar Google, tá? Eu não posso te dar a resposta assim na tela, tá? Mas você pode abrir uma outra aba, mas ó, só entre nós aqui, tá? Ah, as DMs aqui nesse grupo são muito massa. E às vezes eu não posso, preciso me manter assim, mas às vezes eu leio umas mensagens de vocês e eu respondo, às vezes eu não respondo. As nossas DMs são muito massa. E aí? Foi? Rolou? Tá? É só o trecho em azul, gente. Ok? Então, vamos para a pergunta, tá? Eu espero que você já tenha conseguido ler, tá? Então, diz assim: When we go to see a doctor, we can rest assured knowing that they are qualified to be treating illnesses, prescribing medicine, and diagnosing diseases. They have completed at least a decade of education after high school and training, and have endured rigorous training and testing to ensure that they know what they are doing. Ok? Bem, vamos para a questão. Olhem, por favor, no seu celular. Terceira de 6 perguntas. Quem responde mais rápido ganha mais pontos. A palavra illness é sinônimo de. Olhem na sua tela e encontrem a resposta. Vocês têm 30 segundos. A palavra illness é sinônimo de. Assim, ó, URGS, fácil uma questão dessas, tá? Já caiu mais de uma vez na URGS essa questão. O FSM, UPF, clássicas questões por aí. A palavra illness. 2 pessoas responderam, vocês são mais de 2. 14 segundos. 3 pessoas responderam. Everyone has voted. Eu quero sinônimo, não antônimo. Aí, olha que questão boa. Olha se o vestibular fosse assim, coisa linda que seria. 3 respostas possíveis das 4 opções, 3 são corretas, tá? Então, sim, disease. Gente, o que eu vi na minha vida de professor de inglês, essa questão caindo, tá? Essa questão, assim, ó, muitas vezes, em diferentes universidades. Às vezes parecia que os caras estavam copiando uns dos outros, tá? Então, illness, tá? É um sinônimo de disease, tá? Que também é um sinônimo de ailment, que também é um sinônimo de sickness. A diferença entre essas 3 é que ailment é uma coisa mais leve, mais branda, tá? Enquanto disease e illness são mais pesadas. Então, todo mundo acertou, todo mundo está feliz. Que bom! Vamos para o leaderboard, vamos ver quem foi mais rápido. A pessoa que estava em segundo lugar, o Watson, não pontuou desta vez e caiu para a última posição. E agora, Luiz foi mais rápido, excelente, Luiz, muito bom. Vamos para a próxima questão. 4 de 6 questões. Vamos para a quarta de 6, estamos quase lá. Quem responde mais rápido ganha mais pontos. Illness está na mesma classe gramatical que típico de URGS, tá? Só que eles não perguntam assim, tá? Eles perguntam várias perguntas, várias palavras, e vão dizer, está na mesma classe que tal, tal, tal. O FSM já foi assim, como o FSM ficou muito tempo sem responder, sem fazer provas, então eu já não sei mais se eles voltariam a fazer esse tipo de questão. Eu penso que sim. É a mesma coisa, é o oposto de seizure, de business, aliás, está na mesma classe gramatical de seizure, business, careless ou strength. Conta pra mim. Faltam 4 segundos. Nem todo mundo votou. Todo mundo votou. Vocês me matam do coração, assim. Vamos lá? Olha que coisa linda, né? 4 possibilidades, tá? Então, illness é um substantivo. Atenção! Palavra terminou com ness, ela era adjetivo e virou substantivo, tá? Então, eu vou lá para o nosso e-board, porque eu não posso deixar de falar isso. Então, ó. Happy. Você conhece essa palavra, né? Happy vira happiness. Ou seja, alegre, alegria. Feliz, felicidade. Aí em Passo Fundo tem uma loja, né? O nome da loja, eu não sei se ainda tem, tá? Mas imagino que tem. A Madness, né? Então, se mad é louco, né? Madness é a loucura. Se mad é maluco, madness é a maluquice, tá? Então, pega um adjetivo, coloca ness, ele muda de classe gramatical e ele vai para substantivo. Então, a classe gramatical de illness é substantivo. Cara, se você traduzir, você já sabe, né? Doença. Então, é a mesma coisa que business, substantivo, né? Mas não é a mesma coisa que careless. Por quê? Porque quando eu coloco
less numa palavra, aliás, mais less. Quando eu coloco less numa palavra, eu tenho a palavra care and use, tá? Então, eu cuidado e o uso. Substantivos. Quando eu coloco less no uso, ele fica inútil. Quando eu coloco less no cuidado, fica descuidado. Então, less faz ao contrário, tá? Tanto less, filhos, quanto full, tá? Less e full transformam substantivos em adjetivos, enquanto ness faz o contrário. Ou seja, se você sabe a palavra, você sabe o que a palavra vira, tá? Eu sei que vocês vão me perguntar sobre uma palavra, tá? Seizure. Vou pegar ela aqui. Tá? E vou colocar ela aqui, tá? Então, seizure é uma convulsão, tá aqui, ó, opa, sinônimo de doença, tá? Também é um stroke, né? Um espasma, espasma. Não, ok. Vamos para a próxima questão. Ah, sim, antes tem leaderboard. Watson se recuperou nessa, Nandra continua liderando, mas está muito apertado. Olha, qualquer um de vocês pode acertar, pode ganhar essa competição. Vamos para próximo pedaço, tá? Agora, no meu próximo pedaço do texto, eu vou mostrar esse pedacinho aqui, ó. When we go, eu gostaria que vocês, por favor, lessem esse pedacinho até aqui assim. Me dê só essa parte que eu marquei. Me dê um joinha quando você tiver terminado de ler, por favor. E a Leia dorme com uma tranquilidade. Lembrem do joinha quando vocês tiverem terminado de ler. When we log onto the internet, however, anyone with a keyboard and an opinion can feel free to spout whatever medical misinformation they like. Thank you. So if we should take everything we read, with a grain of salt. Ok? Vamos para a questão. Obrigado. Vamos para a questão. Um de nós caiu. Ai, ai, ai. We should take everything with a grain of salt, read online with a grain of salt. Means, o que significa grain of salt nesse caso? O que significa essa expressão toda, né? Mas no fundo a pergunta é, o que quer dizer grain of salt? We should take everything we read online with a grain of salt. Clássica de URGS, uma questão que a URGS perguntaria fácil, não bobinho assim desse jeito que eu perguntei para vocês, né? Mas de um jeito um pouquinho mais elaborado. Eu fico falando para que as pessoas que estão assistindo a aula online depois vejam. Todo mundo votou? Excelente. Dividido, foi dividido. Foi dividido, foi dividido. Então, a expressão with a grain of salt, né, significa que, ó, com o pé atrás, na nossa língua, tá? Tem que fazer esse negócio aí, tem que ver esse negócio aí com o pé atrás, tá? Ou seja, ser cético. Esse pedaço não quer dizer que você, obviamente, deve confiar, agora que a gente sabe que é grain of salt, né? Essa segunda aqui, deve seguir apenas o que o médico diz. Não é isso que esse pedaço do texto está dizendo. Acho que o texto todo vai dizer isso. Olha, escuta o teu médico, a tua médica, né? Não fica seguindo as coisas que você vê online aí. Mas não é. O texto provavelmente é sobre isso, tá? Mas não é o que esse pedaço quer dizer, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui.